Olha só, nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade aqui na TV Horizonte. Gente, quando um bebê nasce, junto com toda a alegria da família, né, o amor que inunda pais e familiares aí, vem também diversas preocupações, vocês sabem disso, né? E entre elas, medos de como educar essa criança, né? Não há uma receita, isso a gente já sabe, né? Agora, como formar essas crianças com valores, né? E cidadãos que se preocupam com os outros? Como ensinar respeito para essas crianças, né? A partir de quando será elas estão preparadas já para receber estes ensinamentos? Sobre este assunto, eu converso agora aqui no programa com o psicólogo Jairo Stacanelli. Jairo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Ei, Síria, bom dia, obrigado pela acolhida e o abraço da perda de um colega de profissão. Eu abraço a Síria em nome de todos os jornalistas, estudantes de jornalismo. Poxa vida, perder um ídolo, né? Uma grande perda para o jornalismo eu brasileiro, acho. muito grande, que ele era referência. Nossa, mãe, com certeza. Profissional generoso, simples, tive a oportunidade de trabalhar com ele, enfim, um exemplo. Que honra. Vamos conversar disso que orgulho. Depois. Pô, muito, vamos conversar disso depois. Bom, mas vamos falar de educação dos filhos agora. Jairo, então, a partir de qual idade os pais já podem começar essa conversa com essas crianças sobre valores, sobre respeito? Pois é, Síria, eu acho que os pais tinham que se perguntar primeiro que tipo de educação eles, pais, prezam, né? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, no trânsito. No trânsito é só dar uma volta na Praça 7 ali. Não precisa ir muito longe, para você não. poder perceber que tipo de atitude você tem na cidade. E aí perceba, o seu filhote está no banco de trás e tem você como a luz do mundo, ou seja, aquela pessoa que chega e traz todas as novidades de fora. Ele ficou dentro de casa, às vezes, num apartamento pequeno, e toda a alegria que ele tem é quando esse pai chega às 7h30, 8 horas, a mãe chega do trabalho e tudo mais, para poder contar essa notícia para ele. Na hora que ele entra no carro, na expectativa de ir para o cinema ou ir para o médico que seja, o sujeito vai e solta um palavrão, ele não deixa as pessoas ultrapassarem, né? Ele quer sempre ser o que chega primeiro. E a criança está observando. Ele ensina o filho dele de 4 anos a fazer assim. Ou seja, isso é ética, isso é moral. Você está ensinando a sua criança valores. Você está mostrando para ela o que é certo, o que é errado com as suas atitudes. Portanto, e aí é uma das questões importantes nessa lógica da educação, exemplo. Se não é um dos melhores, é um dos únicos meios de se educar. Não adianta nada você querer ter, Sírio, seus filhos, leitores como nós fomos. Então, assim, eu quero muito que o meu filho seja um leitor. Se você não desliga de vez em quando a televisão e você não desliga o seu celular e você abre um livro do lado do seu filho. Eu conheço pessoas que chegam ao consultório e falam assim: eu quero que o meu filho, a ideia que eu tenho para ele é dar para ele tudo que eu não tive, ou seja, eu quero que ele vá para a faculdade, eu quero que ele seja um bom médico. Aí você fala assim, bacana, que objetivo legal, mas lá na sua casa vocês costumam parar para assistir o jornal? Vocês costumam parar para comentar fatos da vida, para ler um livro? Não. Minha esposa gosta da rede social dela, eu também fico lá nas coisas do meu trabalho. Não adianta só falar, é o exemplo no dia a dia em casa, né? Exatamente, Síria, exatamente. Quando a gente pensa em ética, eu trouxe hoje, talvez um dos livros mais clássicos para se falar de ética, Aristóteles, um filósofo grego, 250 anos antes de Cristo. Ele vai escrever na sua obra, a Ética a Nicômaco, uma forma de abordar. Aristóteles era um filósofo teleológico, Síria. Ele pensava sempre na finalidade das coisas. E para Aristóteles, conhecimento, felicidade eram coisas que estavam sempre no rumo. Ou seja, eu tenho no meu movimento de vida o rumo ao final, o rumo à felicidade. Que não é essa felicidade que a gente tem hoje dos prazeres, do consumo, de férias na praia, nada disso. A felicidade, ela é atingida quando eu tenho uma lógica de virtude e de fazer as coisas direito. A Ética a Nicômaco, esse livro famoso de Aristóteles, é uma conversa dele com esse filho, Nicômaco, filho de Aristóteles, falando sobre a ética, sobre costumes, sobre como se portar naquela cidade, naquele polo político que Aristóteles vivia. Se eu ensino uma criança a fazer bem feito... Ela vai fazer bem feito. Dentro da minha lógica, né? Fazer bem feito para as casas, né? Costumes é algo próprio das pessoas. O tempo muda e determina a questão de costumes. Agora, eu queria muito que as famílias fizessem uma avaliação, Síria, e talvez esse é o ponto.
que tipo de educação você pensa e preza na sua casa. Eu trabalhei durante 11 anos no Cruzeiro. Então, eu trabalhei com famílias de adolescentes, eu continuo com esses adolescentes no consultório e com atletas já formados no consultório, com famílias que cabe na vida desses meninos sair do Pará, de Belém, com 12 anos e vir jogar em Belo Horizonte. Na última sexta-feira, tristemente, a gente viu meninos, por exemplo, de Fortaleza, de Volta Redonda, que saíram de casa muito cedo para poder vir jogar num grande clube como o Flamengo, por exemplo. Síria, eu estou falando aqui agora e talvez muitas pessoas estão preocupadas assim, Jairo, os meus filhos não saem de casa, já tem 14 anos, ele nunca pegou um ônibus sozinho. Que tipo de ética existe nesse processo? Se você quer que seu filho seja independente, autônomo, se você quer que ele faça medicina um dia, você tem que sentar com ele e ensinar ele a andar de um ônibus. Ou seja, começa em casa tudo isso, né? Isso. A nossa geração, e talvez uma geração um pouquinho, uns 10 anos mais velha que a gente quis dar tudo para os meninos que nós não tivemos. A gente ralou muito para estar onde está. Ralei muito para estar com o mestrado completo hoje, muito mesmo. Lá do Alvorada, uma região na periferia de Contagem, era 1 hora e meia de ônibus, acordava 5h30 todo dia, ralava muito para estar onde eu estou hoje. Então eu quero dar tudo para os meus meninos. Mas tem que ensinar valores para essas crianças também. Mas eu tenho que tomar um cuidado, né? Cira, além dos valores, para não tirar dos meninos a ideia do desafio. A ideia, muitas vezes, de perder. Porque o que a gente tem feito? A vida lá fora vai cobrar isso deles. Vai perder muito mais que ele vai ganhar. Viver Já falei isso aqui várias vezes. E o que é E aí importante vem a desse frustração, jovem... né? Você falou a palavra certa. O que é importante é, muitas vezes, nessa tentativa de suprir o jovem de proteção, porque de fato está muito violento, de tentar suprir o jovem de um artifício, um celular, uma televisão de plasma. Ou seja, eu nunca tive nada disso, eu vou colocar TV a cabo, Wi-Fi lá em casa, porque eu tinha 4 canais de televisão. Você quer oferecer isso para o filho, Você quer oferecer isso tudo para o filho, mas você não vai oferecer a possibilidade desse menino crescer com autonomia e se frustrar. Agora, e vendo a diretora do Colégio Santa Maria colocando, né, assim, um menino de 11 anos de idade. Eu estava agora na reunião do meu filhote, eu estou acabando de vir agora da reunião do filhote. E a Aleluia Eringer, que é a diretora da escola do meu filho, que é uma pessoa que eu respeito muito, ela colocou um negócio interessante para essa idade de 11, 12 anos. Está tudo mudando. O corpo dele está mudando. É uma fase de muitas transformações. Os amigos estão mudando. Ele não quer que eu leve ele até na porta da escola. Nessa fase. Se eu pego ele na porta da escola, ele já vem correndo para eu encontrar com ele na esquina. Porque agora há todo um processo de adolescência onde esse jovem começa a entender o mundo. Síria, eu preciso de pensar que essa criança, que eu quero ser autônoma, que eu quero que respeite... O cérebro, o pensamento, ele muda por completo. Uma criança de 5 anos agora, 6 anos, ela está começando agora com algo que a gente chama de fala interior. Essa fala que a Síria está aí agora, a fala que você, enquanto está produzindo a coisa na sua casa, está me ouvindo. Aos 12, essa fala interior, ela começa a conversar consigo mesma. Por isso que adolescentes, muitas vezes, eles ficam mais recondidos mesmo, começam ficam mais na reservados. deles. Porque, pela primeira vez, parece que tem um trem ali dentro, falando com ele mesmo. E os pais têm que ficarem atentos a isso. Sim. Agora, é muito importante você fazer essa colocação. A Rita participou conosco no primeiro bloco, né, falando dessa readaptação das crianças, legal, né? Dos jovens em um ambiente escolar. E é muito importante esse diálogo dos pais com a escola também, nessa formação, porque muitos pais, muitos responsáveis, jogam para a escola essa responsabilidade. Para a escola. E não é isso, né? Nada disso. Hoje eu cheguei lá na reunião e já foi colocado de 3 a 4 para casas de português por semana. Ou seja, se você tem uma ideia de fazer seu filho um dia entrar na faculdade de medicina, meu amigo, se você não sentar com ele para poder fazer o para casa de português, não é você fazer o para casa de português de uma criança de 11 anos. Você não faz, você orienta, você promove a autonomia. Só que tem um tanto de coisa no processo educacional, Síria, que a gente tem que parar para refletir um bocado. Por exemplo, com 12 anos, não existia tablet, celular. Vou fazer só 40 esse ano, viu, Síria? Então não tinha isso. Um jovem de 12 anos com um celular em casa e o Wi-Fi liberado, amigo,
Se você encontrar o filho do seu vizinho com 12 anos perdido na Praça 7 e você gostar do vizinho e gostar do menino, eu tenho certeza que você vai parar esse menino. Ô, fulano, vem cá, o que você está fazendo aqui sozinho? Deixar uma criança de 10, 11 anos com Wi-Fi liberado em casa é a mesma coisa... Controle? Sem controle. É a mesma coisa de você deixá-lo na Praça 7. Não tenha medo de dizer que você vai ver o que ele está vendo. Ah, mas eu respeito muito a privacidade. Peraí, você é pai. Tudo tem um limite. Exerça também. o seu poder de pai. Exerça a sua autoridade, porque está na sua casa e foi você que deu esse equipamento caro para esse menino. Síria, menino de 12 anos que bate o pé e fala que o pai não vai ver, que o celular dele tem senha. Cadê o controle, né? Cadê a responsabilidade de pai também? Sem essa. Essa é uma lógica da ética que a gente está falando. Agora, esse pai que na hora que dirige, ele é o piloto de Fórmula 1, ninguém passa ele. Ninguém passa ele, o menino está percebendo aquela situação tensa. E eu ensinar para o meu filho falta de respeito, aí eu acho que é a hora da gente começar a pensar que a ética e o exemplo, eles são formas de se ensinar muito mais eficazes do que ficar decorando e dizendo todas essas práticas aristotélicas que eu estou dizendo aqui agora. E a gente pode falar mais sobre isso em outros programas também, porque nosso tempo já esgotou, passou rápido demais mais uma vez. Jairo, muito obrigada por ter vindo. Boa semana para você. Obrigado. Viu? Olha só, e agora para você que está em casa, tem um recadinho muito especial. Nós falamos muito de comida saudável, de saúde hoje aqui no programa, né? Pois é, eu quero falar da sua saúde bucal agora, viu, gente? Neste mês de fevereiro, nós estamos comemorando o aniversário da rede de clínicas Oral Sim Implantes. Pois é, completa 15 anos em todo o Brasil. A Oral Sim conta hoje, gente, com quase 200 unidades, mais de 3 milhões de atendimentos por ano, além de ser a conhecida, né, como a número 1 em implantes dentários. Pois é, a número 1 em implantes dentários, viu? E sabe por quê? Porque esse é o compromisso da Oral Sim com você, viu? O compromisso de oferecer um tratamento humanizado, com carinho, com respeito, né? Isso, tudo que você merece. Então, se você quer voltar a sorrir de verdade, anote o telefone que eu vou passar para vocês, viu? Caneta e papel na mão, 2513-7272. 2513-7272. Olha, e aproveite este aniversário de 15 anos da Oral Sim Implantes em todo o Brasil. Vou até repetir para você, viu? 2513-7272. 2513-7272. Liga lá agora e agende já a sua avaliação. Oral Sim é a sua referência em implantes dentários sempre. Olha só, e agora nós vamos dar um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com muito mais para você aqui no Manhã da Piedade.